Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa sexta aula, Razão e Proporção. É um assunto que a Covest vem cobrando nos últimos concursos, inclusive é muito solicitado, foi muito solicitado esse assunto aí pelo pessoal do Facebook. E, enfim, apesar de tudo, vocês vão ver que são algumas dicas, alguns pontos que vocês têm que se ligar para poder resolver a maioria das questões de razão e proporção da Covest. Então, vamos lá resolver aí nossas questões. Primeira questão ela é de assistente de laboratório 2012. Ela diz o seguinte: um recipiente está preenchido com 500 ml de álcool. São retirados 100 ml do conteúdo do recipiente e a mesma quantidade de água é adicionada ao recipiente. Então vamos lá. Essa parte inicial aqui da questão. Vou tentar fazer um desenho dela. Ele diz que inicialmente existe um recipiente com 500 ml de água. Ótimo. Um recipiente com 500 ml de álcool, aliás. 500 ml de álcool. E é retirado 100 ml do conteúdo desse recipiente. Como aqui só tem álcool, então você retira 100 ml de álcool, obviamente. Você vai ficar com 400 ml de álcool. Ótimo. Só que a mesma quantidade de água é adicionada ao recipiente, ou seja, a mesma quantidade de líquido que você retirou. Então vai ficar assim: 500 ml dentro do recipiente, sendo que 400 ml é de álcool e 100 ml de água. Ok. O que acontece é o seguinte: agora ele diz que em seguida 200 ml do conteúdo do recipiente são retirados. 200 ml são retirados. E a mesma quantidade de água é adicionada ao recipiente. No final, qual a proporção entre as quantidades de álcool e de água no recipiente? No final, qual a proporção entre as quantidades de álcool e de água no recipiente? Tá certo? O que vai acontecer é o seguinte: você vai retirar uma parte desse conteúdo de 500 ml, só que como no recipiente tem álcool e água, quando você retira essa parte, você retira parte de álcool e parte de água. Então, assim, de antemão, você sabe que o que vai sobrar no recipiente são 300 ml. Você tira 200. A sua dúvida é qual a composição? Qual a composição? Ora, se o que sobra no recipiente são 300 ml, você vai ter a seguinte regra em mente: a proporção de baixa do recipiente todo vai ser a proporção de baixa das partes. A proporção do recipiente todo vai ser a proporção das partes. Como assim? Olha o que vai ficar no recipiente. O que vai ficar no recipiente são 300 ml, de um total de 500. O que é que isso significa? 0000. Isso significa que 3 quintos do conteúdo do recipiente vai ficar lá. 3 quintos, que é exatamente 300 ml. Ok, se 3 quintos do conteúdo do recipiente vai ficar lá, qual a quantidade de álcool que vai se manter dentro daquele recipiente? É 3 quintos da quantidade parcial aqui, da quantidade de álcool. Então fica 3 quintos vezes 400, que é igual a 1.200 dividido por 5. 1.200 dividido por 5. Isso vai dar igual a 240 ml. Então, o pulo do gato aqui é você saber que a proporção do todo é a mesma proporção
da parte. Então basta você encontrar a proporção do todo e aplicar a parte. Pronto, simples assim. Então o que você vai ter é o seguinte, você vai ter 240 ml de álcool. E o que sobra, a diferença para 300, obviamente é 60. Mas assim, eu vou ser chato, vou calcular dessa forma aqui, com 3 quintos da quantidade de água, 3 quintos de 100. Vou ser chato para mostrar que realmente dá 60. Então 100 dividido por 5 dá 20 vezes 3, 60. Essa seria a quantidade de água. 60 ml de água. Agora, qual é a questão? A questão é que ele diz o seguinte, que a mesma quantidade que eu retirei, ou seja, 200 ml, são acrescentados nesse recipiente, eu adiciono 200 ml desse recipiente só de água. Agora, só o que vai entrar aqui vai ser água. Então, a gente vai ficar assim, vai ficar com o recipiente de volta com 500 ml, só que a quantidade de álcool mantém fixa, 240 ml de álcool. Ótimo. E eu acrescento mais 200 ml de água. Então eu vou ficar com 260 ml de água. Que beleza. Agora a gente pode resolver a questão tranquilamente, porque o que ele pergunta é a proporção ou a razão. A diferença de razão e proporção é somente que a proporção é a igualdade de razões, certo? Então, qual a proporção entre as quantidades de álcool e de água no recipiente? No recipiente. Então, ele quer a quantidade de álcool sobre a quantidade de água. Então você vai ter o seguinte, que a razão vai ser igual à quantidade de álcool dividido pela quantidade de água. Aqui os zeros você já pode cortar, fica 24 sobre 26. Isso vai ser o mesmo que você simplifica por 2, 24 dividido por 2, 12. 26 dividido por 2, 13. Tem como simplificar? Não tem mais como simplificar. Beleza. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 12 unidades de álcool, a cada 12 unidades de álcool, ou a cada 12 ml de álcool, você vai ter 13 ml de água nessa mistura. Ou seja, 12 para 13. É isso, marcando a letra E. O grande pulo do gato, sendo chato, é que você saiba que a proporção do todo vai ser aplicado a mesma proporção nas partes. A proporção do todo, ou seja, se eu tirei 200 ml daqui, se eu tirei 2 quintos daqui, eu vou tirar 2 quintos daqui. Se sobrou 3 quintos aqui, vai sobrar 3 quintos aqui. A proporção do todo vai ser a mesma proporção das partes. Então, é isso, galera. A próxima questão, vocês vão ver que é uma questão muito parecida, eu diria até idêntica a essa questão, porque são os mesmos conceitos que a gente vai utilizar, só que o detalhe é que a gente cai em algumas coisinhas fracionárias e tal. Aí pode ser que complique um pouco mais na hora que você for resolver. Mas vamos lá, direto para a segunda questão. Segunda questão, como eu já tinha dito, o desenho da questão é muito parecido com a primeira, é o mesmo raciocínio. Você vê que concurso tem muito disso, as questões acabam por se repetir. É por isso que é importante você fazer as questões da banca que você vai prestar o concurso, porque você entende bem não só o nível, mas também
os conceitos que a banca tem realmente maior probabilidade de cobrar. Então, vamos lá, assistente de administração 2013. Essa prova é interessante, que nessa prova de assistente de administração eu tirei 3 questões, 3 de 5 de proporção. Então você vê que realmente a Covest cobrou 60% da prova do assunto como sendo proporção. Aconteceu isso também em uma outra prova, lá com descontos. Então, de repente, a Covest acaba repetindo bastante o mesmo assunto assim na dada prova. Às vezes ela escolhe um assunto e foca bastante nele. Por isso que é importante você realmente conhecer, mesmo que seja de forma geral, todos os assuntos do teu edital. Então, ele diz o seguinte, que um recipiente está preenchido com 15 litros d'água. 15 litros d'água. De álcool, aliás. 15 litros de álcool. 5 litros são retirados do recipiente, substituído por 5 litros de água. Então fica assim. Eu tinha 15 litros e eram todos de álcool. Mas eu substituo 5 desses litros, 5 por água. Aí o desenho fica assim. Fica 10 litros de álcool com 5 litros de água. Esse é o desenho inicial até esse ponto. Novamente, esta operação é repetida. Qual a operação? Eu vou retirar 5 litros do recipiente. Aí esses 5 litros que eu retiro, você vê que uma parte é de álcool e outra parte é de água. Uma parte desses 5 litros é 5 litros de álcool e outra parte é 5 litros de água. Na verdade, mais álcool vai ter que sair, né? Mas, enfim, a proposta é a mesma. A proposta é a mesma. O que é que vai ficar no recipiente depois que você retirar 5 litros? O que vai ficar são 10 litros. Então, o que vai ficar são 10 litros em um total de 15. Isso vai ser igual a 2 terços. Isso você simplificando por 5, tá? Então, o que vai ficar no recipiente é 2 terços. Aí você tem o seguinte, que a proporção do todo vai ser a proporção da parte. Se vai ficar 2 terços do recipiente aqui, isso quer dizer que vai ficar 2 terços de álcool também. Então, ó, 2 terços da quantidade de álcool é o que vai ficar. Ora, eu não vou multiplicar e dividir aqui porque vai dar um número decimal. Deixa a fração mesmo. Deixa a fração mesmo. É mais fácil a gente trabalhar com fração. Então vai ficar 2 terços de 10 litros de álcool. E vai ficar 2 terços vezes 5 litros de água. Só para a gente garantir aqui, mostrar para você, você vai ver que a soma dessas duas quantidades vai dar 10. Olha só, 2 terços de 10 é igual a 20 sobre 3 e 2 quintos de 13, 2 terços de 5 vai ser igual a 2 vezes 5, 10 sobre 3. Então isso vai ser igual a 30 sobre 3, que é igual a 10 litros. Você vê que realmente esses 10 litros estão bem distribuídos aí entre a quantidade de álcool e a quantidade de água. Aí o terceiro ponto seria você acrescentar nesse recipiente 5 litros de água. Você acrescentar nesse recipiente 5 litros de água. Aqui, ó, novamente, essa operação é repetida. Aí pergunta qual a proporção entre a quantidade de álcool e de água. Mas, ó, depois que você repetir isso aqui, a quantidade de álcool se mantém,
será 20 sobre 3 litros de álcool. E será 10 sobre 3 mais 5, porque eu adiciono 5 litros agora de água. Isso aqui, ó, é a parcela que eu tinha antes de adicionar esses 5 litros. Tá aqui, ó. E esse são os 5 litros que eu acabo de adicionar. Aliás, a parcela é toda, né? A parcela é toda. É isso aqui. Esta parcela aqui representa os 10 sobre 3. Ótimo. Então, o que eu tenho que solucionar é isso aqui, ó. Quanto é 10 terços mais 5? Quanto é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar por 1, mais o 1 de forma diferente, 3 sobre 3, porque isso para forçar ficar no denominador aqui embaixo com 3, e eu forçando com 3 eu posso efetuar a soma, vai ficar 10 sobre 3 mais 15 sobre 3. 15 sobre 3 é 5, ó, tranquilo. Então isso vai ser igual a 25 sobre 3 litros de água. Então de água eu vou ter 25 sobre 3 litros. Ótimo. Agora, depois de toda a situação, eu sei qual é a quantidade de água e sei qual é a quantidade de álcool que vai ficar no meu recipiente. Então, a proporção vai ser igual. A proporção que ele quer é a quantidade de álcool e água. Então, seria a quantidade de álcool, 20 sobre 3, dividido pela quantidade de água, 25 sobre 3. Aí, ó, para você resolver essa divisão de frações, você vai repetir a primeira, 20 sobre 3, e multiplicar pelo inverso da segunda, 3 sobre 25. Isso vai ser igual. O 3 corta com 3, isso vai ser igual a 20 sobre 25. E isso vai ser igual, você simplifica por 5, isso vai ser igual a 4 quintos. Acabou. O que é que isso significa? Que a cada 4 unidades de álcool, a cada 4 litros de álcool, eu vou ter 5 litros de água. Aí vê, a resposta é letra C. Eu marquei ela. E você vê como essa questão, o raciocínio é o mesmo. A diferença é que ele traz aí a ideia de números fracionários, né? E traz um pouco de fração, que está dentro lá do assunto de conjuntos numéricos. É uma tendência da Covest, é o que eu tenho acompanhado, visto essas questões. A Covest tem a tendência de cobrar não um pontozinho do edital ali para as questões de matemática, mas geralmente ela cobra 2 ou até mesmo 3 pontos, porque se você analisar com calma, essa questão também traz um pouco de conhecimento de grandezas de medidas. Essa questão de litros, ml e tal, então ela já traz um pouco dessa ideia de grandezas de medidas. Além disso, cobra a questão de razão e proporção, divisão proporcional e cobra também a questão de conjuntos numéricos, para você saber trabalhar com fração e tal, que isso está lá no seu edital. No mais, você vê que são questões muito parecidas em termos de estrutura, em termos conceituais. Agora, se você não tiver a segurança do que você está fazendo, você vai cair nessas frações, você vai cair nesses números assim que você pode ter um pouco de dificuldade para resolver ou achar que não está no caminho certo, porque os valores aqui são inteiros e você acaba fazendo a divisão e chega, enfim, você acaba se enrolando se não tiver a confiança de que está no caminho certo. Por isso que eu fiz questão de resolver a questão anterior antes dessa, para que você veja
que com os números inteiros, tudinho direitinho, um raciocínio bonitinho. Então tá aí, vamos para as próximas questões. Questão de número 3, questão que envolve vários assuntos também, é uma questão muito boa, por sinal. Vamos lá. Terceira questão, duas observações quanto a ela. Você vê que essa questão ela é da mesma prova, de assistente de administração de 2013. E outra observação é que ela trata um mix de assuntos. Então ela traz a ideia de porcentagem junto com a ideia de proporção, mantendo a tendência de misturar mais de um assunto na questão. Então, vamos lá. O dono de uma mercearia vende 2 tipos de um mesmo cereal por 3 e por 7 reais o quilo. Ele mistura os 2 tipos de cereais em uma certa proporção e comercializa a mistura por 8 reais o quilo. Só que tem um porém. Ele obtém, assim, um lucro adicional de 20% sobre os preços comercializados anteriormente. Qual a proporção da mistura dos cereais? Qual a proporção da mistura dos cereais? Do mais barato para o mais caro. Então você vai ter a seguinte situação. Você vai formar 1 quilo de um novo cereal. Como é que você vai formar esse quilo? Você vai formar esse quilo através de uma parte desse cereal de 3 reais, que eu vou chamar de A, mais uma parte desse cereal de 7 reais, que eu vou chamar de B. Então, por exemplo, você coloca 300 ml ou 300 gramas de A e 300 gramas de B, formando assim 1 kg de cereal. Só um exemplo, só com essa equação não quer dizer muita coisa, você pode colocar 100 gramas de A, 900 gramas de B, contanto que a soma dos dois dê 1 kg, e é isso que essa equação quer dizer, chamarei de 1. Ótimo. E vou montar uma outra equação. Aí vê só, o que acontece é o seguinte, você tem que o preço de A vezes a quantidade de A, ou seja, a quantidade de cereais que eu coloquei desse de 3 quilos, o preço de 3 reais, o preço vezes a quantidade, mais o preço vezes a quantidade de B, isso tem que ser igual ao valor de custo. Isso tem que ser igual ao custo. Não é igual a 8 reais, por quê? Porque esses 8 reais ele tem embutido um lucro adicional de 20%. Então, ó, antes de eu continuar esse sisteminha de equações, eu tenho que descobrir qual foi a base que incidiu esses 20%. Porque aqui, ó, esses 8 reais, ele representa a base mais um lucro de 20%, ou seja, representa 120%. Aí você vai ter o seguinte, 8 reais, eita que 8 feio, que não é tão simples mexer nessa mesinha aqui não, não tão simples quanto parece. Então, você tem 8 reais representando 120%, assim como uma quantidade X vai representar 100%. Pronto, mais uma vez, explicando essa regra de 3. Esse R$ 8,00 o quilo está incluso um adicional de 20% sobre os preços comercializados anteriormente. Então está incluso um adicional de 20%, representa, portanto, 120%. Eu quero saber qual é a base 100%. Vou fazer meio pelos extremos, eu obtenho que 800 é igual a x vezes 120. Então, ó, passo o 120 dividindo, eu vou ter que 800 dividido por 120 é igual a x. Os zeros eu já corto. Eu posso simplificar mais aqui, ó.
dividir por 2, vai ficar 40 sobre 6. Posso dividir por 2 de novo, então vai ficar 20 sobre 3. X vai ser igual a 20 sobre 3 reais. Gente, coloca isso na equação, não tenta dividir não. Eu sei que não vai dar um número exato, mas coloca isso na equação, porque se você tentar dividir, não vai dar um desses valores exatos. Vai dificultar em muito os teus cálculos. Então, joga lá na equação, você já sabe que o preço é esse, o preço é 20 dividido por 3, dá quase 7 reais aí. Dá quase 7 reais, né? Se fosse 21, daria 7 reais. Dá quase 7, um pouco menos. 6,66. Então, você coloca ali, ó, 20 sobre 3, vai ser o preço desse mix. Aí pronto. Basta aqui, ó, você resolver esse sistema de equações. Basta você resolver esse sistema de equações. Como é que você vai resolver? Você multiplica essa equação 1 aí por 3. Você multiplica essa equação 1 aí por 3, por exemplo, ou por 7. Eu acho que fica mais fácil multiplicar por 3, mas vamos ver. Então, você vai ter o seguinte, ó. 3 vezes 1, 3, é igual a 3A mais 3B. Isso eu obtive essa equação multiplicando a equação 1 por 3. E você vai subtrair a equação 2 dessa nova equação 1. Como é que vai ficar? 7B menos 3B é igual a 4B. 3B menos 3A, aliás, menos 3A é igual a 0. 0A, 0. E 20 sobre 3 dividido por 20 sobre 3 menos, aliás, 3. Vou ter assim, ó, 20 sobre 3 menos 3. Ótimo. Então, basta eu resolver isso aqui, ó. Eu vou, olha aqui, 20 sobre 3 menos 3. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 3 e jogar, multiplicar por 1 aqui, de tal forma que o denominador fique igual. Eu multiplicar 3 por 1, eu mantenho a mesma coisa. 3 sobre 3 é 1. Então, isso vai ser igual a 20 sobre 3 menos 9 sobre 3. Ótimo. Isso vai ser igual a 11 sobre 3. Certo. Então, você tem que 11 sobre 3, que é essa parcela, é igual a 4B. Aí o 4 passa para cá dividindo, você vai ter que B vai ser igual a 11 dividido por 12. B vai ser igual a 11 dividido por 12. Agora você quer encontrar A. Como é que você vai fazer para encontrar A? Você vai substituir uma dessas duas equações aqui de cima. Eu vou substituir nessa equação 1. Então vai ficar assim, ó. 1 é igual a A, que eu quero saber, mais B. Quem é B? 11 sobre 12. 11 sobre 12 é B. Sobre 12. Ótimo, você pega esse 11 sobre 12 e passa para lá subtraindo. Você tem que 1 menos 11 sobre 12 é igual a A. O que é que você vai fazer? A mesma técnica, ó. Você vai multiplicar em cima e embaixo por 12. Você vai ficar 12 sobre 12. Isso é 1. Menos 11 sobre 12 igual a A. Então você tem que A é igual a 1 sobre 12. Ótimo. Então você sabe qual a parte de A foi misturada, que é 1 sobre 12 quilos. E você sabe qual a parte de B,
que foi misturada, que é 11 sobre 12 quilos. Eu vou dar uma limpada na tela. O que é que ele quer? Você tem que A é igual a 1 sobre 12. Você tem que B vai ser igual a 11 sobre 12. Certo. O que ele quer é a proporção de mistura dos cereais. A proporção de mistura dos cereais. Do mais barato para o mais caro. Do mais barato para o mais caro. Então ele quer o mais barato dividido pelo mais caro. Você vai ter 1 sobre 12 dividido por 11 sobre 12. Essa vai ser a proporção. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Você corta o 12, corta o 12, isso significa 1 para 11. O que é que isso quer dizer? Que a cada uma parte do cereal A, você vai colocar 12 ou 11 partes do cereal B. A cada uma parte do cereal A, você vai colocar 11 partes do cereal B. Ou seja, 1 kg de A, 11 kg de B. Aí a resposta é letra A. O grande segredo da questão é você entender que esse R$8 o quilo aqui, ele equivale a 120%, porque ele tem um lucro adicional de 20% aqui, e você ir para cima das contas, não ter medo das frações que aparecem. Eu não aconselho que vocês efetuem logo as divisões. Se você tiver dificuldade de trabalhar com frações, trabalhe isso. Procure um livro aí que trate as operações das frações e melhore isso em você, porque realmente, de uma maneira ou de outra, a Covest vai cobrar isso de você, seja diretamente, o que é menos provável, uma questão direta de fração, ou através de outras questões, seja porcentagem, regra de 3, ou razão e proporção, que a gente está vendo que está acontecendo muito aqui. Mas enfim, vamos lá para a quarta questão. Então, a quarta questão, você vê que essa terceira questão aí foi bem chatinha, né? Ela tangenciou o assunto de razão e proporção. Você vê que, no final das contas, eu só usei o raciocínio de razão no final da questão, dessa terceira questão. Aqui ele traz o assunto de porcentagem misturado com o assunto de razão e proporção, mantendo essa tendência de fazer um mix de assunto. E o mais engraçado ainda, o mais curioso, na mesma prova de assistente de administração 2013. Então nessa prova eu tive 3 questões, 3 de 5, viu? 3 questões de razão e proporção. A Covest apronta dessas aí com os candidatos. Então vamos estar preparados aí. Os funcionários de um escritório, 2 funcionários de um escritório, 25% das mulheres e 30% dos homens têm escolaridade em nível superior. A razão entre os números de mulheres e de homens é 5 para 4, 5 quartos. Qual o percentual de funcionários do escritório que tem escolaridade em nível superior? Indique o valor mais próximo. Aqui, ó, quando ele diz indique o valor mais próximo, eu já imagino que o valor de aproximado aí. Quando eu fizer os cálculos, deve dar um valor quebrado e eu vou ter que aproximar aqui para uma dessas opções. Melhor ainda que ele coloca tudo uma perto da outra, né? Então
uma alternativa 24, 25, 26, bem perto aí para deixar você em dúvida. Então é o seguinte, o segredo da questão é nesse ponto. A razão entre o número de mulheres e de homens é 5 quartos. Então você tem que entender o que isso significa. Isso significa que a cada 5 mulheres, você tem 4 homens. É isso que significa. A cada 5 mulheres, você tem 4 homens. E você pode manter essa razão. Como? Multiplicando tudo por 10, por exemplo. Então, a cada 50 mulheres, você tem 40 homens. Então, isso seria um cenário, e você pode trabalhar com ele. Isso seria outro cenário, e você pode trabalhar com ele. Outro cenário seria, por exemplo, a cada 100 mulheres, você ter 80 homens. A cada 100 mulheres, você ter 80 homens, seria um terceiro cenário. E a cada 200 mulheres, você pode ter 180 homens, sempre mantendo a proporção, e você pode trabalhar com qualquer um desses cenários. Eu vou optar a trabalhar com 100 mulheres e 80 homens, porque eu creio que, como eu estou trabalhando com cálculo percentual, esses valores 100 e 80 sejam mais fáceis de eu calcular os percentuais. Então, eu tenho o seguinte, imagine, suponha esse cenário, que é possível pelo enunciado da questão, porque ele mantém a proporção a proporção de 5 para 4, ele mantém essa razão, então é com ele que eu vou trabalhar. Eu tenho 100 mulheres, portanto, eu tenho 100 mulheres e 25% dessas mulheres, 25% dessas mulheres têm curso superior. Isso representa que 25 mulheres têm curso superior. Horrível a letra, né? Mas dá para entender aí. Isso diz que 25 mulheres têm curso superior. E eu tenho 80 homens. Eu tenho 80 homens. Por que eu tenho 80 homens? Porque eu supus esse cenário. E o enunciado da questão me diz que 30% dos homens têm curso superior. Então você tem que 30% de 80 é igual a 24. 30 vezes 8 é 24. 00, corta com 1% aqui, então dá 24 homens. Tem curso superior. Então, ó, de um total de 180 pessoas, então, ó, 180 pessoas é o total de pessoas, ou seja, 100%. De um total de 180 pessoas, 49, ó, 25 mais 24, 49 pessoas têm curso superior. Isso representa quantos por cento? Isso representa X%. Você faz meio pelos extremos, então você tem que 180x é igual a 49 vezes 100, portanto é 4.900. X vai ser igual a 4.900 dividido por 180. O zero corta com zero. Isso vai ser igual a 27,22. Como x está em porcentagem, isso fica 27,22%. Aí eu olho para as alternativas e vejo que a mais próxima é a letra D, com 27%, porque 27% está mais próximo de 27,22% do que 28%. Então, tá aí
Essas foram as questões Covest que eu encontrei aí sobre razão e proporção, versavam diretamente sobre razão e proporção, mas eu acredito que a outra forma, que é bastante clássica de ser cobrada em concurso público, que a Covest pode vir a trazer. Você vê que, em geral, a Covest ela tende a mesclar os assuntos, não usar só razão e proporção aí para poder resolver. Ela mistura muito, principalmente a ideia de porcentagem, que querendo ou não, porcentagem está muito ligada com razão e proporção, mas assim, uma forma clássica de trazer essa questão, divisão proporcional, razão e proporção, para concursos é você, por exemplo, dar um capital, dar uma quantidade, uma herança e divide proporcionalmente as idades de determinadas pessoas. Ou você tem um lucro e divide proporcionalmente ao capital investido. Dessa forma, eu vou fazer uma questão agora, uma quinta questão, que ela não é da Covest, mas eu acho que representa bem uma possibilidade de cobrança aí para sua prova. Beleza? Vamos fechar bem a aula aí. Então, galerinha, a nossa quinta questão é uma questão aí da UFCG do TJ da Paraíba, auxiliar judiciário 2008. Ela diz o seguinte: 3 super-heróis, Batman, Homem-Aranha, Super-Homem e Super-Homem, decidiram abrir uma empresa para oferecer serviço de segurança particular. Aí, ó, o examinador bota para você ficar rindo. Você fica rindo, se desconcentra e erra a questão. Mas o Batman investiu R$ 1.200 na empresa. Então o Batman teve um investimento de R$ 1.200 na empresa. O Homem-Aranha investiu o dobro desse valor. Então o Homem-Aranha ele investiu o dobro desse valor, ou seja, 2.400. O Super-Homem ele investiu o mesmo tanto de Batman, ou seja, 1.200, acrescido de R$ 200. Então o Super-Homem investiu R$ 1.400. Após o tremendo sucesso da empresa, eles decidem dividir proporcionalmente o lucro de R$ 2.500. Isso é o lucro. Isso foi o lucro da empresa. De acordo com o montante de que cada um investiu. Quanto esse lucro em reais caberá para o Batman, para o Super-Homem-Aranha e Super-Homem, respectivamente. Questão muito, muito, muito comum de cair. Você vai dividir o lucro proporcionalmente ao montante de investimento, você vai dividir proporcionalmente as idades, ao tempo. Ele vai. A diferença é só a história. Ele vai montar uma história, aí vai dar alguns valores e vai pedir para que você divida algo proporcionalmente a essa lista de valores. Então a lista de valores que ele deu aqui, Batman, Homem-Aranha e Super-Homem, eles investiram esses valores e você vai ter que dividir esse lucro proporcionalmente a esses valores. Antes de tudo, o total investido foi de, você soma, vai dar R$ 5.000. Foi o total investido. E o que eu quero que você tenha em mente é que, por exemplo, o Batman, ele vai ter na proporção do todo, na razão do todo, a mesma razão da parte. Ou seja, se ele investiu 1.200 de um total de R$ 5.000, se ele investiu 1.200 num total de R$ 5.000, isso vai ser igual ao valor que ele vai receber de um total de 2.500. Por quê? Porque isso é verdade, porque isso é a proporção do todo, e isso vai ser igual à proporção da parte.
Simples assim, essa é a grande lição da aula, tá, pessoal? A proporção do todo ele vai ser igual à proporção da parte. Então você encontrou essa igualdade, essa igualdade, acabou. Você vai fazer meio pelos extremos, então você vai obter que 1.200 vezes 2.500 vai ser igual a 5.000 vezes x. Aí aqui você tem que x vai ser igual a 1.200 vezes 2.500 dividido por 5.000. Aí ó, você vai eliminando os zeros. 3 zeros aqui embaixo e 3 zeros aqui em cima. O que é que ficou? Isso ficou 12 vezes 25 dividido por 5. Aí 25 dividido por 5, 12 não, ficou 120 vezes 25 dividido por 5. 25 dividido por 5, isso vai dar 5. Então ficou assim, ó, 120 vezes 5, isso é igual a 600 reais. Então, ó, você tem que o Batman, ele vai receber 600 reais. Então, você já eliminaria a letra B, você já eliminaria a letra você já eliminaria a letra C também. Então, você tem o seguinte, você pode repetir essas operações, ou seja, o Homem-Aranha, ele investiu 2.400 de um total de 5.000. Aí isso é a proporção do todo. Qual é a proporção da parte? X sobre 2.500, que seria o quanto o Homem-Aranha iria receber. Você faz meio pelos extremos e você vai achar que X é igual a R$1.200. Você vai achar isso. Isso eu sei e você pode... Eu fiz questão de fazer esse primeiro raciocínio dessa forma aqui para você se ligar de forma geral, mas não é necessário nessa questão. Por quê? Porque você sabe que o Homem-Aranha investiu o dobro do Batman. Então, necessariamente, ele tem que receber de lucro o dobro do que o Batman recebeu, ou seja, 1.200. Então, você já eliminaria aqui, ó, a letra D, e você já eliminaria a letra A também, só sobra a letra E para você marcar aqui, ó, com confiança, rapidinho. E outra coisa que você poderia sacar e ter matado a questão bem mais rápido, mas aí realmente é uma dica que serve só para essa questão e tal, então não é uma dica bem geral, é o seguinte, já que o lucro ele representa metade do total que foi investido, o lucro representa metade do total de que foi investido, então o que cada um vai receber, o que cada um vai receber é sempre metade do que ele investiu. O que cada um vai receber é sempre metade do que cada um investiu. Então aqui ó, a gente já pode preencher que o Super-Homem ganharia R$700. Então sacando ó, que o total investido é o dobro do lucro, ou o lucro é a metade do total investido, você sabe que o que cada um vai receber vai ser metade do que cada um investiu. Então, essa é uma questão que eu apostaria de fazer uma divisão proporcional por idade, enfim. A divisão também pode ser inversamente proporcional, mas como eu não achei nenhuma questão da Covest indicando essa tendência, então eu não vou nem me atrever a resolver questões desse tipo e tal, porque realmente não há uma tendência que foi indicada aí pela Covest. Se vier alguma coisa inversamente proporcional, eu posso dizer que realmente vai ser uma surpresa. Apesar disso, está lá no edital, então se você tiver um tempinho, eu recomendo que você estude
não só essas divisões proporcionais, como as divisões inversamente proporcionais. É isso, terminamos aí nossa sexta aula e vamos lá para a nossa sétima.